Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez aqui estamos para deixar uma reflexão nesse dia e nessa semana para todos os irmãos. E o texto que eu trago aqui é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 6, o verso 68, quando Simão responde para Jesus dizendo: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Nesse capítulo 6, nós temos alguns episódios na vida de Jesus e seus discípulos. Primeiro, nós temos Jesus multiplicando os pães, depois ele andando sobre as águas, e logo em seguida ele faz um sermão que é considerado um sermão muito duro e muito difícil de ser aceito, de ser entendido por aqueles que estavam próximos a ele. Jesus dizia a respeito de ser ele o pão da vida, fazendo uma comparação com os pães que ele havia ainda há pouco multiplicado, e dizendo que as pessoas deveriam comer de sua carne e beber de seu sangue, referindo-se ao seu sacrifício, que em breve aconteceria, e as pessoas deveriam crer nele como seu Senhor e Salvador, a fim de que pudessem receber o presente maravilhoso de Deus, que é a vida eterna. Então, diante deste fato, muitos resolveram abandonar Jesus. E os discípulos mais próximos, o grupo de 12, começam a sentir isso no coração, o porquê que muitos estavam abandonando a Jesus. E chamaram a atenção do Mestre sobre isso. E Jesus então volta-se para os seus discípulos e diz: vocês também querem se retirar? Pedro então toma a dianteira e responde: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro acertadamente diz para Jesus: nós não temos para onde ir e não temos a quem recorrer, só o Senhor mesmo tem as palavras de vida eterna. Então, olhando para esse texto aqui, eu aprendo algumas lições importantes. Primeiro, o Evangelho não é um convite à vida fácil. Jesus está trazendo uma palavra e muitos não compreenderam aquela palavra e rejeitaram a Jesus. Jesus está dizendo que o Evangelho da parte de Deus para nós é uma bênção muito grande, mas por outro lado, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Abrir mão de muitas coisas que nós amamos, que nós gostamos e desejamos fazer por amor a Cristo. Então, o Evangelho, ele é uma proposta de vida, de mortificação da carne, uma proposta de vida que em todo tempo eu preciso pagar um preço. Outra coisa que eu vejo é que o Evangelho é o descobrimento de que Jesus é a única saída. A gente encontra aqui Pedro falando: para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Mais à frente, Pedro está diante do Sinédrio e está falando diante daqueles homens, líderes judeus, dizendo o seguinte: nele, em Jesus, há salvação e somente nele há salvação. Nenhum outro nome é dado entre os homens e nenhum novo nome é dado no céu, na terra, pelo qual devamos ser salvos. Então o Evangelho é o descobrimento de que Jesus é a única saída, não só para as questões espirituais da nossa alma, mas também para a nossa vida. Tudo que envolve a nossa vida, a saída é Jesus. E finalmente o Evangelho, ele não é simplesmente um código de regras, mas ele é uma experiência viva. Veja que Pedro está dizendo: nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Evangelho é experiência. Evangelho é um relacionamento entre aquele que crê e Deus, o nosso Senhor, e Jesus, o nosso Salvador. Portanto, eu creio, eu conheço, isto é, eu experimento. É esse Evangelho que nós devemos abraçar e viver em nossas vidas. Porque vivendo assim, enfrentaremos qualquer dificuldade, porque cremos naquele que tem a saída, cremos que mesmo nas dificuldades nós somos dele, cremos que ele é o Filho de Deus, o Salvador eterno, que veio para trazer o nosso resgate e ao mesmo tempo nos dar uma vida cada vez melhor, aqui nessa terra e também na eternidade. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vamos crer desta forma. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos pela verdade do Evangelho, que apresenta o Senhor Jesus como a única saída que nós temos
tanto para as questões espirituais como para as questões dessa vida. Permita que nós tenhamos a fé e a coragem de conhecê-lo cada vez mais, a fim de que nós possamos ter essa experiência com Ele, dia após dia, mesmo nos momentos difíceis ou nos momentos bons, e que Ele seja a nossa esperança em todo o tempo. Obrigado por esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.